O consumo dos carboidratos e a resposta metabólica a esses carboidratos pode estar atrelada também ao horário de consumo. Então, a diferença, se você consumir a mesma quantidade, o mesmo carboidrato no café da manhã ou no jantar. E os estudos da crononutrição, que é como que a alimentação pode alterar o nosso ritmo circadiano e como o nosso ritmo circadiano pode responder de forma diferente ao mesmo alimento, é estudado na crononutrição. Apesar de ser uma ciência bem recente, tem trabalhos como este mostrando que distintas respostas metabólicas podem ocorrer com o mesmo alimento em horários diferentes. Esse foi um estudo com 10 homens e 10 mulheres, foi um estudo crossover randomizado, em que foi ministrado a mesma refeição às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Essa refeição foi realizada após 6 horas de repouso. Então, a refeição era uma refeição low carb e high protein, com 30% de proteína, 31% de gordura e 39% de carboidratos. Então, nessa tabela, a gente consegue ver que, à noite, a taxa metabólica basal, ou seja, a taxa metabólica antes de comer, era 70 calorias mais baixa. E que a taxa metabólica pós-prandial foi 143 calorias a menos. Então, se a gente considerar 70 calorias antes, 143 depois, a gente tem mais de 200 calorias de diferença de uma mesma refeição consumida no café da manhã e na janta. Então, à noite, a gente sim metaboliza menos os alimentos, em especial o carboidrato. Mas isso não quer dizer que após as 6 horas não pode comer carboidrato. Não, mas os estudos da crononutrição mostram que quando aumenta a quantidade de melatonina, diminui a quantidade de cortisol, principalmente 2 horas pós pôr do sol, é importante que a gente evite o consumo de carboidratos, principalmente refinados. A metabolização vai ser mais lenta e a própria melatonina, que é o hormônio para a indução do sono, vai interferir na metabolização desse carboidrato. Então, se você, por exemplo, tem um paciente que treina à noite, eu não vejo problema de consumir uma quantidade de carboidrato que tem uma resposta glicêmica baixa, mas uma quantidade de 15 gramas, 20 gramas de carboidrato pós-treino. Não precisa encher o paciente de carboidrato num horário que é próximo ao sono, que ele não vai metabolizar muito bem. Então, novamente, bom senso e coerência. Não há necessidade de cortar carboidrato à noite. Mas utilizar sim uma quantidade menor, carboidratos de baixo índice glicêmico, que não vão gerar então uma resposta de insulina desfavorável para esse horário. Então, nesses gráficos a gente pode observar que o pico de glicose e insulina com o mesmo alimento, com a mesma refeição padrão, foi maior no período noturno. Muitos trabalhos em animais mostraram o contrário, mostraram que comer carboidrato à noite pode ser favorável para a homeostase da glicose e para a diminuição do apetite durante o dia. Só que esses estudos, eles se contradizem em humanos. Em humanos, parece que comer tarde da noite aumenta risco para diabetes, aumenta risco para obesidade, principalmente se esse paciente tiver resistência à insulina ou intolerância à glicose. Foi o que esse trabalho recente mostrou. Em pessoas intolerantes à glicose, concentrar o carboidrato à noite foi desfavorável no controle glicêmico. Então, eles verificaram esse carboidrato distribuído ao longo do dia ou carboidrato concentrado à noite, avaliando somente o parâmetro de tolerância à glicose e controle glicêmico. Nesse trabalho, então, eles observaram que, mesmo utilizando a mesma quantidade de carboidrato dia, quando a gente concentra esse carboidrato à noite, houve pior, então, no controle glicêmico. E mostrando que em pessoas que são intolerantes à glicose, é menos favorável ainda concentrar esse carboidrato à noite. Agora, em pessoas sensíveis à insulina, não intolerantes à glicose, não houve diferença
da distribuição desse carboidrato ou na concentração do carboidrato à noite, certo? Mas como a questão não é só resistência à insulina, mas também redução de peso, eu orientaria então melhor não concentrar esse carboidrato à noite. Uma das metas com a estratégia low carb, pensando na saúde, na qualidade de vida, na prevenção de doenças, é a gente manter uma glicemia pós-prandial o mais tênue possível. E o que seria isso, Ana? Um pós-prandial abaixo de 140 mg por decilitro? Não. Tem trabalhos mostrando que a glicemia pós-prandial 2 horas pós o consumo de 75 gramas de glicose ou dextrose deve se manter abaixo de 120. E isso eu já estendo para todos os tempos, 30 minutos pós-refeição, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. Se em todos esses tempos você manter níveis de glicose abaixo de 120 mg por decilitro, com certeza você vai gerar um impacto na inflamação, um impacto no estresse oxidativo e na sensibilidade à insulina muito mais sutil. Então, de 120 a 100 mg de glicose por decilitro pós-prandial, já há uma queda na função das células beta-pancreáticas em 60%. E saiba que isso pode ocorrer tanto em pessoas magras quanto obesas. E é essa disfunção das células beta-pancreáticas que vai levar progressivamente à resistência à insulina, à redução da secreção da insulina e ao diabetes tipo 2. O desmetabolismo, como é chamado, que é essa hiperglicemia pós-prandial, a hiperlipidemia pós-prandial, é um importante fator de risco cardiovascular. Resultados de 2 grandes estudos, o estudo europeu, que é o DECODE, e o estudo asiático, que é o DECODA, demonstraram que a glicose plasmática pós-prandial é um indicador melhor do que a glicose em jejum na predição de doença cardiovascular e todas as causas de mortalidade. E normalmente no nosso consultório a gente se concentra na glicose em jejum, não é verdade? Até mesmo porque esse é o exame que o paciente leva muitas vezes para você e você não tem a possibilidade de estar solicitando outros exames pelo convênio. Agora, é importante sim a gente avaliar essa glicose pós-prandial. E até você pode orientar o seu paciente se ele tiver aquele aparelhinho de medição de glicose ou até mesmo adquirir um aparelhinho para verificar a sua glicose pós-prandial e estabelecer como meta sempre abaixo de 120 mg por decilitro. Se esse paciente come uma quantidade de 20 gramas de carboidrato, por exemplo, e tem uma glicemia pós-prandial de 150 a 160, é um paciente sério candidato ao desenvolvimento de um diabetes. Claro que a resposta glicêmica ela não está atrelada somente ao consumo de alimento. Então, por exemplo, se eu, Ana Paula, consumir 50 gramas de carboidrato do pão e você, colega, consumir 50 gramas de carboidrato do pão, talvez a minha resposta glicêmica chegue a 120 mg decilitro 30 minutos após e a sua chegue a 100. Por quê? Se a gente consumiu a mesma quantidade de alimento e o mesmo alimento. Isso por quê? Porque a resposta glicêmica pode variar consideravelmente segundo diversos fatores. Esse é um estudo que mostra distintas respostas glicêmicas pós-prandiais, dependendo então do microbioma. Sabia que se houver uma microbiota saudável, sem desbiose, um microbioma intestinal favorável ao hospedeiro, a resposta glicêmica tende a ser menor do que um paciente com desbiose. Sabia disso? Olha que interessante. O horário de consumo, a composição corporal, se o paciente tem uma quantidade maior de massa muscular, a sua resposta glicêmica pós-prandial tende a ser menor. O horário do dia, o nível de resistência e sensibilidade à insulina e diversos fatores, então, que podem contribuir para respostas glicêmicas diferentes. Algumas estratégias para redução da glicemia pós-prandial. A primeira é consumir porções menores de carboidratos. Imagine que você estipulou no plano alimentar do seu paciente que ele vai consumir 100 gramas de carboidrato dia.
Será que se você concentrar esses 100 gramas no almoço, ele não vai ter uma resposta de insulina e glicose muito maior do que se você colocar 25 gramas em 4 refeições? Então, divida esse carboidrato ao longo do dia. Claro que se você opta por uma low carb restrita, em que você vai utilizar 25 gramas de carboidrato dia, esses 25 gramas, eles serão automaticamente distribuídos nos legumes, nas verduras, nas sementes, porque cada refeição tende a ter 5, 6 gramas de carboidrato. Agora, você pode optar também em utilizar, por exemplo, 50 gramas de carboidrato dia, em que você vai usar 25 para esses alimentos que não são fontes de carboidratos e 25 gramas concentrando num tubérculo na hora do almoço, por exemplo. Então, cuide para não ultrapassar de 25 gramas de carboidrato por refeição, para evitar, então, essa resposta glicêmica pós-prandial elevada. Como eu falei, tem pessoas que podem consumir 100 gramas de carboidrato e não ter uma resposta glicêmica pós-prandial elevada. Então, a melhor forma seria, sim, você fazer testes, né? Consome 25 gramas de carboidrato e avalia a tua glicose pós-prandial. Consome 50 gramas de carboidrato e avalia a glicose pós-prandial. Essa seria a melhor forma. Só que, infelizmente, é uma forma mais invasiva, que então a gente teria que cuidar bem para qual paciente que a gente indicaria isso. Evite todos os carboidratos processados e refinados e combine esses carboidratos com proteínas, fibras do tipo solúveis ou prebióticas. Fibras do tipo insolúvel não têm uma resposta muito interessante na modulação da glicose pós-prandial. A fibra solúvel, sim. Outras estratégias para reduzir a glicemia pós-prandial é a banana verde. Então, você pode estar orientando o teu paciente a misturar a banana verde cozida com o feijão. Não precisa ser necessariamente a biomassa, pode ser a banana verde cozida ou pode ser a banana verde crua. Já fiz, por exemplo, banana verde crua picadinha com saladas. Normalmente, para aqueles pacientes que são adaptados a sabores mais amargos, aceitam, né, a banana verde crua. O vinagre, tá? O vinagre de maçã também é interessante. O chá verde, a canela, o zian, que é um amido resistente do milho, que é um excelente carboidrato que diminui a resposta glicêmica, as beta-glucanas encontradas principalmente na aveia e a batata yacon. Quer ver uma estratégia muito legal? É você orientar teu paciente a comer a batata yacon crua 10, 15 minutos antes das refeições para modular o apetite, conferir a saciedade e gerar uma resposta glicêmica menor no pós-prandial, certo? A canela, por exemplo, para você ter uma repercussão na resposta glicêmica, você precisa utilizar pelo menos 3 gramas. Então, não adianta só polvilhar um pouquinho de canela na banana, você tem que colocar uma quantidade maior de canela ou fazer um chá concentrado de canela pós-refeição que tem aí carboidratos, tá? Os polifenóis, principalmente as catequinas e epicatequinas, geram uma resposta glicêmica menor. Então, um chá branco e um chá verde é uma ótima estratégia pós-refeição. Probióticos para manter a saúde da microbiota adequada e assim contribuir para uma menor resposta glicêmica. Prebióticos já comprovados que diminuem a resposta glicêmica é a inulina. Então, você pode também, uma estratégia é mandar manipular a inulina, 3 a 5 gramas em sachê, e pedir para o teu paciente misturar essa inulina com a comida. Então, normalmente não tem gosto nenhum, você pode pedir para manipular sem sabor, e ela vai se adaptar tanto a sabores doces quanto a sabores salgados. Uma fibra também que é ótima para o intestino, tem um preço super acessível, que pode ser encontrado em casas de produtos naturais e até mesmo em farmácias, é o psyllium, tá? Então, o psyllium também normalmente não gera gosto residual e pode ser incluso nas refeições. A pectina também é uma outra fibra que a gente pode estar manipulando, a gente pode estar associando zian, pectina e inulina, pectina com psyllium e zian. Dá para fazer alguns mix, né, de fibras para reduzir a resposta glicêmica. E a chia. A chia, como eu comentei, ela é uma fonte de fibra insolúvel. E as fibras insolúveis, elas não possuem um efeito pronunciado nos níveis de glicose e insulina, como é o caso da linhaça. Agora, a chia, nesses 2 trabalhos, mostrou que
uma quantidade de 7 gramas de chia reduziu 7% aproximadamente a glicose pós-prandial. Agora, a gente tem que considerar que 7 gramas de chia é uma colher de sopa. Então, não são 2, 3 grãozinhos de chia que vai fazer a diferença na glicemia pós-prandial, certo? E 24 gramas de chia, considere então que são várias colheres de sopa que normalmente fica inviável para o consumo. O que poderia ser feito seria um overnight, né? Que é aquela chia que você mistura com leite vegetal, com leite de coco, leite de castanhas, e que você deixa ali de um dia para o outro na geladeira e forma aquele pudinzinho. As fibras solúveis também, para terem um efeito na glicemia pós-prandial, é importante que seja ali no mínimo 5 gramas, e a gente pode estar usando goma aguara, amido resistente, o farelo da aveia, que é rico em beta-glucana, tá? A canela, esse aqui é um estudo que mostra, então, que 5 gramas de canela diminuiu glicemia pós-prandial. Outro estudo mostrando que 6 gramas adicionado a um pudim de arroz, que tem um alto índice glicêmico, melhorou a resposta glicêmica. Só que veja, uma colher de chá cheia de canela tem 3 gramas tem 3 gramas. Então, realmente vai bastante canela para ter essa resposta glicêmica atenuada. Uma opção é o chá de canela. Nesse trabalho, 60 gramas de canela foi embebida a 1 litro de água, né, a canela em pau. Foi deixado 24 horas em temperatura ambiente. E aí, essa solução foi aquecida a 100 graus, depois filtrou-se e manteve a temperatura ambiente. 100 ml desse chá nos participantes não diabéticos promoveu, então, uma resposta diferenciada na glicose pós-prandial, como você pode observar aqui nesse slide, certo? E também a gente pode estar utilizando a canela, o extrato da canela manipulada, o cinnamomo. A gente pode estar veiculando, por exemplo, no chocolate 85% de cacau, que a gente já tem o cacau, os polifenóis e a canela, né? Então, a gente concentra aí os polifenóis do cacau e da canela, que são moduladores da resposta glicêmica. Além do paciente ficar bem feliz por comer um chocolatinho aromatizado com canela num pós-refeição. O vinagre de maçã também tem muitos trabalhos mostrando que o ácido acético vai ativar a enzima MPK, que vai melhorar a resposta glicêmica pós-prandial. E ainda atua no retardo do esvaziamento gástrico e na melhora da resistência à insulina. Preferencialmente optar por vinagres de maçã que sejam orgânicos, certo? Podem ser inclusos com as refeições, como nas saladas, por exemplo. Pode ser utilizado em jejum, misturado com água e limão espremido. Ele não vai ter efeito em monossacarídeo, só em cadeias mais longas de carboidratos, só em carboidratos mais complexos. E a quantidade de 10 gramas, que equivale a 2 colheres de sopa, pode reduzir até 20% da glicemia pós-prandial. Esse é um trabalho mostrando que o vinagre de maçã tem efeito na saciedade, no controle de lipídios, tem efeito hipoglicemiante e pode prevenir o risco aterogênico. O chá verde, esse aqui é um ensaio clínico randomizado e controlado duplo cego que durou 12 semanas e foi realizado em 120 mulheres com excesso de gordura, que foram distribuídas em 4 grupos. O grupo controle, o grupo chá verde, que consumiu 2 doses de 500 mg de chá verde dia, o grupo 3, que consumiu metformina, e o grupo 4, que consumiu metformina mais chá verde. Após 12 semanas de intervenção, o chá verde demonstrou efeito positivo em relação ao controle glicêmico. E o grupo que consumiu somente o chá verde teve melhora no perfil lipídico, reduziu o colesterol total, reduziu o colesterol LDL. E ainda, olha que fantástico isso! O efeito isolado do chá verde foi superior ao da metformina no controle glicêmico e no perfil lipídico, superior ao medicamento metformina, um medicamento muito utilizado no tratamento do diabetes, certo? Outro método, como já mencionado, é a retrogradação do amido, para que a gente aumente a quantidade de amido resistente nesse alimento e, por isso, reduza a sua resposta glicêmica. Esse é um trabalho mostrando que quando a gente
cozinha um arroz branco, refrigera durante 24 horas a 4 graus, há uma redução, então, de 18% da resposta de glicose pós-prandial. O azeite de oliva, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gordura, ela não tem uma redução pronunciada na glicemia pós-prandial, salvo se esse alimento for de alto índice glicêmico. Então, se é um alimento de alto índice glicêmico, como uma massa branca, esporadicamente consumida, pode então adicionar o azeite de oliva. Mas você adicionar o azeite de oliva a um carboidrato integral, por exemplo, a um arroz 7 grãos, por exemplo, você não vai ter uma diminuição da glicemia pós-prandial. Aqui é um exemplo de um chá também feito à base de canela, pata de vaca e chá verde. Esse chá é excelente para reduzir glicose pós-prandial para ser consumido após as refeições com carboidrato. A microbiota, importantíssima também no quesito resposta glicêmica, porque lembra que é a microbiota que vai produzir pela metabolização das fibras os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta é que vão melhorar a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina, tanto em obesos quanto em pessoas magras, diabéticos e também em roedores. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles vão atuar a resposta glicêmica através de alguns receptores intestinais, como o GPR41 e GPR43, que vão induzir secreção de GLP-1 nas células L dos enterócitos, contribuindo então para o controle de glicose e diminuição do esvaziamento gástrico, certo? A ordem dos alimentos também pode interferir na resposta glicêmica. Esse é um trabalho mostrando que quando a proteína e os vegetais são consumidos 15 minutos antes de uma refeição com carboidrato, a gente pode ter uma insulina 120 minutos depois até 73% mais baixa do que quando esse carboidrato foi consumido junto com essa proteína, com esses vegetais, certo? Então, uma estratégia também é consumir a fonte proteica e os vegetais antes, que poderia ser um exemplo, um whey protein 15 minutos antes, uma salada e aí espera um pouquinho e aí consome a refeição com carboidrato. Poderia ser uma estratégia interessante para a redução da resposta glicêmica, apesar que esse estudo não foi feito com whey protein, foi feito com frango, né? A proteína do frango. Na low carb, a gente evita utilizar tudo que é processado, então adoçantes artificiais também. Adoçantes ainda há várias lacunas a serem preenchidas na literatura. Ainda os estudos tanto em animais quanto em humanos são limitados. Eles podem não ser tão benignos quanto pensam, inclusive os adoçantes naturais. E tem trabalhos mostrando que eles podem ter um impacto negativo em processo cognitivo, ou seja, na percepção do paladar, alterar o sistema de recompensa, nos hormônios metabólicos e até mesmo no microbioma. Então, o que sugere-se é que não utilize adoçantes e, se for utilizar, preferir o stevia, porque ele não teria então carboidratos, ou outros adoçantes como polióis, como xilitol, maltitol, eritritol, mas estes a gente deve considerar como 50% carboidrato. Então, em 10 gramas de xilitol, eu vou considerar 5 gramas carboidrato. Ao contrário da stevia, que você pode estar acrescentando a stevia, que não vai acrescentar carboidratos aí ao seu plano alimentar. O xilitol, ele parece ter um benefício adicional por ele aumentar a colecistoquinina e GLP-1, melhorando a saciedade, e também por estimular a GLP-1, pode contribuir para o controle da glicose, né? E gera também um retardo do esvaziamento gástrico.